Olá meus alunos, mais uma vez aqui o professor Alisson Santos, falar um pouco sobre geografia. O tema de hoje é Europa, População e Economia, parte 2. Se você não viu ainda a parte 1, então vá lá no canal do professor Alisson Santos e veja Europa, População e Economia, parte 1, tá certo? Vamos falar um pouco hoje dos países mediterrâneos, vamos iniciar com eles. E corresponde aí a Portugal, Espanha e Itália, tá certo? São países que possuem climas e vegetação semelhantes, porque estão próximos ao mar Mediterrâneo e estão também na mesma latitude ou latitudes similares, tá certo? O solo também é muito parecido e possui uma relevância na questão têxtil, de calçados e de cerâmica. Inclusive, pessoal, eu ganhei essa cerâmica da minha professora, que veio direto de Portugal. Muito bacana, não é isso? Também a questão turística é muito marcante lá nesses três países, tá certo? Nesses países mediterrâneos. Portugal, pessoal, em especial, foi um país que se industrializou um pouco mais tarde em relação aos outros países da Europa. Porém, é notável o seu crescimento no que se refere às questões turísticas, tá certo? Pois Portugal aí recebe como se fosse a porta de entrada para a Europa. Já a Espanha, a indústria se concentrou na Catalunha e no País Basco. Recebe esse nome País Basco, mas ele não é um país, é uma região de fato da Espanha. Então temos lá, por exemplo, a questão têxtil, siderurgia, química e metalúrgica. Tá? Em outras regiões mineradoras de ferro, carvão, entre outros minerais, Astúrias e a Andaluzia, no espaço da Espanha. Tá ok, pessoal? Madrid, na metade do século XX, pessoal, começou a se tornar aí um grande centro financeiro e econômico-industrial, tá? Forte por conta dessas questões econômicas, tá? A Itália se desenvolve, né, a sua indústria em três territórios básicos, né? Na parte norte e nordeste, onde é mais industrializado e mais urbanizado. Isso por conta das jazidas de gás natural e também das hidrelétricas, pessoal, que no cume das montanhas, no degelo, acaba tendo essa força da água e aí a própria cidade, né, sendo propício a fazer as hidrelétricas. Tá? Na região mais central se concentra a indústria de calçados, de tecidos e de vestuários. Isso no mercado internacional. Tá? E na região sul é basicamente a questão agrária e a questão turística nas praias da Itália, tá certo? Nos países da Europa setentrional, ou seja, os países do norte, nós temos aí grandes florestas coníferas, regiões íngremes, montanhosas, tá? Vamos destacar aqui a Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia e a Islândia, tá certo? Na Dinamarca, nós temos diversas ilhas, uma indústria química que produz também máquinas e ferramentas e é pioneiro nos parques eólicos, tá? Na produção de energia através do vento. Já a Noruega, ela é famosa pela pesca, a indústria madeireira, a exploração do gás natural e também a exploração do petróleo. Já a Suécia, pessoal, nós temos a indústria aí fina, química, a siderurgia e grandes empresas transnacionais do ramo de automobilístico, telecomunicações e eletrodomésticos. Certo? Já a Finlândia, com 180 mil lagos, é conhecida assim, tá? Coberta por florestas, né? E com isso impulsiona a indústria madeireira, no que se refere a celulose, papel e móveis. E a Islândia, ela é característica por pesca, assim como a Noruega, tá certo? As características básicas da demografia europeia nós temos como, por exemplo, 740 milhões de habitantes que estão distribuídos de forma irregular no continente europeu, tá certo? A parte central ocidental é a parte de maior densidade demográfica, ou seja, é a parte que possui a maior quantidade de pessoas, tá certo? E o baixo nível de população, a baixa quantidade de pessoas, estão nos cumes das montanhas, né, onde tem menor população, clima de alta montanha, certo? Ou nas regiões polares que possuem um vazio demográfico, tá certo? Na Europa, pessoal, possui um baixo nível de crescimento populacional. Por que isso? Ou seja, possui uma menor taxa de natalidade, não nascem muitas crianças.
Isso por conta das mulheres que estão entrando no mercado de trabalho, por conta das despesas dos filhos, né? E também dos métodos anticonceptivos, né? Também desenvolvido em todo o mundo e conhecido por todo o mundo, tá certo? A expectativa de vida na Europa gira em torno de 75 anos, tá? Então isso por conta das melhores condições de saúde, as melhores condições de saneamento, que faz com que as pessoas possam viver mais. Inclusive na Itália já existe o maior número de idosos do que de jovens, tá certo? Então o crescimento vegetativo da Europa, ou seja, o número de nascidos com o número de mortos, então já é negativo, certo? Então nós temos aí negativo esse crescimento vegetativo, tá ok? Mas existe um crescimento populacional na Europa e isso dá por conta da migração, tá ok? Se tratando de língua na Europa, são uma língua de várias etnias, certo? E isso aí nós temos, por exemplo, 24 línguas oficiais e 64 línguas locais, regionais, tá? Dá um exemplo para você, na Bélgica, pessoal, oficialmente se fala francês, holandês e alemão, tá ok? A Europa, por conta dos fluxos migratórios, né? A primeira metade do século XX, a Europa migrou para outros ambientes, para outros continentes. Depois da Segunda Guerra Mundial foi o inverso. As pessoas passaram a vir para a Europa, tá? A ONU destaca que tem 76 milhões de imigrantes na Europa hoje. E quais são os motivos disso? A busca de melhor emprego, de melhores condições de vida no modo geral, a busca de serviços de saúde e de educação que a Europa oferece com melhores condições, tá? E também essa questão dos refugiados, que saem por motivos de guerra, né? Os sírios, por exemplo, no ano 2011, foram em massa, né, para a Europa por questões de guerra, tá certo? E existe também as questões dos imigrantes ilegais. A Europa existe um programa para preservar e não deixar que essas pessoas entrem, tá? Mas infelizmente, ou felizmente, não sei, eles não conseguem conter a quantidade de pessoas imigrantes, alegando que a estrutura do governo não suporta a quantidade de imigrantes que vêm para a Europa, tá? E esses povos acabam ficando submetidos a subempregos, certo? Ganhando pouco, abaixo do que é o normal, de fato, e vivendo em áreas mais precarizadas, tá? Então é isso. Provocando também, em alguns momentos, a xenofobia e racismo. E o que é xenofobia? É a aversão por estrangeiros que algumas pessoas possuem em determinados lugares do mundo. E a Europa também não é diferente. Tá certo? Então é isso, pessoal. Ficamos aqui com mais uma aula do professor Alisson Santos. Vimos um pouco sobre a economia e a população, parte 2 da Europa. Forte abraço e até a próxima. Valeu!